Olá galera, esse tutorial é apenas para mostrar como se acerta a hora e a data do RTC direto pelo hardware, sem utilização de uma porta serial do computador, ok? Bom, como é possível ver aqui, as minhas ligações do LCD no Arduino foram modificadas de acordo com a biblioteca original, mas a biblioteca é original, só mudei a forma de ligar aqui os pinos. Utilizei três teclas normalmente abertas para informações das minhas variáveis, no caso decrementa, seta e incrementa valores. Utilizei um RTC DS1307, um potenciômetro de 10K, dois resistores que forçam um sinalzinho negativo na comunicação I2C entre o Arduino e o Real Time Clock, ok? Essa imagem, todas as bibliotecas e o código está em anexo aí abaixo do vídeo, certinho? Bom, esse é nosso programa e eu vou explicar agora como que esse programa funciona. A ideia é a seguinte: também incluí aqui a biblioteca do líquido cristal, incluí as bibliotecas do DS1307. Tudo isso aqui eu fui copiando dos exemplos, tá? Que tem no próprio Arduino, dentro das bibliotecas. E só modifiquei, no caso, incrementei esse arreio de 8 posições. Depois, que é o acerta hora, né? É aqui que fica as minhas variáveis que eu vou estar alterando para enviar para o Real Time Clock. Depois eu defini os pinos do meu LCD. Essa modificação aqui que eu falei que eu fiz, aqui normalmente é 11 e 12, eu usei 6 e 7. Depois eu atribuí valor zero na minha variável i e nomeei meus pinos, né? Uma variável tipo boolean, que tem valores 0 e 1, e através dessa variável eu montei os meus pinos, minhas teclas de entrada, aliás. No setup aqui eu iniciei o LCD, imprimi setando valores do RTC, depois eu informei que tipo de LCD eu estou utilizando, que é um de 16 colunas e 2 linhas, e iniciei também o Real Time Clock. Eu vou explicar essas duas linhas aqui e as outras são iguais, tá? Aqui é o meu Pin Mode, que é a tecla Up, que é uma tecla de entrada. Depois eu forcei nela um sinal de nível lógico alto, que é para mim acionar o resistor Pull Up interno do Arduino. Esse resistor é o seguinte, ele mantém o pino Up, no nosso caso que é o pino 8, em nível lógico alto. E quando eu pressionar o pino enviando aqui nível lógico baixo, ele vai detectar alteração do pino e vai executar uma função qualquer. Então isso aqui é só para tirar aquele resistor que a gente coloca no pino, certo? As duas outras teclas seguem o mesmo raciocínio. Depois, na porta serial, eu imprimi OK e falei também lendo dados do RTC. Vou direto aqui no loop e depois eu explico a função para acertar a hora. No loop eu fiz o seguinte: eu questionei se a tecla 7 for pressionada, né, o nível lógico dela for baixo ou zero, minha variável i recebe 1 e chama a função acerta hora. Chama essa funçãozinha aqui. E espera um segundo. Então suponhamos que eu tenha apertado, ele vai vir aqui, ó, no void acerta RTC, espera um segundo e entra num loop while, que como eu já atribuí um aqui na minha variável i, ela vai atender essa condição de i maior que 0 e menor que 8. E ela vai ficar rodando aqui dentro desse loop até que não atenda mais essa condição. Então, iniciando, já que ela atendeu a condição, ela limpa o LCD e seta na primeira coluna e na primeira linha o cursor do LCD. Minha variável i sendo igual a 1, ele escreve na primeira linha e na primeira coluna entre com um ano. Em seguida ele pula todas as outras porque não atende a condição
vem aqui e questiona se o pino up ou down foi apertado. Se eles tiverem sido apertados, ele pega a variável a certa hora com o valor de i no meu arreio e incrementa ou decrementa. E ele faz isso para todas as posições. À medida que eu mudo o valor de i apertando a tecla 7, ele vai mudando de posição. Ele atende condições diferentes. Ele usa o mesmo i que é da condição, incrementa e decrementa esse valor de i, certinho? Quando chega em 8, que ele não atende mais essa condição, e ele também está imprimindo, um detalhe, ele está imprimindo o valor da variável i, que está naquele momento, em decimal, na linha 2, na posição 7 da linha 2. Ele espera 200 milissegundos e fica rodando, para não dar aquele disparo, se apertar uma vez, ele um monte de vezes. Quando ele não atende mais essa condição, ele vem aqui, ó, set.dat10.1307 e envia o valor de cada variável do arreio para o real-time clock. Ele envia aqui o arreio na posição 1, ele envia o ano, depois o mês, depois o dia, semana, hora, data, hora, minutos e segundos. E limpa o LCD e cai de novo no loop. Quando ele retorna para o loop, ele atende ele lê o real-time clock, imprime da forma que está aqui, eu teria aqui também. Aqui ele imprime a hora, minuto e segundo, depois dia, mês e ano. Tá? Quando você altera aqui, você altera os valores dos arreios seguintes. Imprime no LCD da forma que está aqui. Ele imprime, desculpa, na porta serial o data time. Depois ele imprime o dia, que se aqui nessa posição for 1, o dia aparece em inglês. Se for 2, aparece em português. Depois ele imprime o mês da mesma forma. E depois ele vai para o LCD. No LCD, ele seta o cursor na linha 1 e na coluna, na linha 1 e na coluna 0. Ele imprime o valor da hora. Então ele vai imprimir hora, minutos e segundo, 3 espaços, dia e mês. Daqui para cá, ó, ele não imprime, porque não cabe no LCD de 16:2. Se for um 16:20, cabe. Aí você pode diminuir os espaços aqui também. Se quiser colocar outro valor, quiser que apareça o 13, por exemplo, tira esse 20, que é o do 2013. Então é 20 variável 13. E diminui esse espaço aqui. Vai ficar tudo coladinho, mas você coloca dentro de 16 segmentos. Bom, voltando aqui, aí imprime a data e a hora. Depois seta o cursor na primeira coluna e na segunda linha e imprime Arduino mais RTC. Certinho? Espero que tenha ficado claro. Vou mostrar agora como que está funcionando fisicamente para poder visualizar melhor. Bom, eu montei meu hardware de acordo com aquele diagraminha que eu mostrei. Está aqui o Arduino Uno, a forma que eu liguei os fios lá no diagrama, a nossa comunicação I2C, a alimentação do protoboard, aqui os fios do display LCD e os fios das teclas, certo? O nosso LCD de 16:2, aquilo que eu tinha falado, ele não está imprimindo aqui, ó, o ano, tá? Só o mês e o dia e o segundo, minuto e hora, certinho? O nosso RTC, dois resistores de 10K forçando o sinal negativo na comunicação I2C, o potenciômetro de 10K para regular o contraste do LCD, as teclas, que é down, set e up. Então vamos lá, mostrar agora como que ele funciona à medida que eu vou apertando ali. Vou pressionar a tecla 7, você vai ver que ele vai chamar a função para acertar o ano. Ó, entre com o valor, entre com o ano. Então vamos lá, vou colocar aqui o ano 13. Vou agora ajustar o mês 7. Vou colocar o dia, no meu caso aqui dia 9. A semana é uma terça-feira, então 3. Depois os minutos são 56 minutos. Opa, passei direto ali na hora, né?
Então são 56 minutos. Vou colocar aqui. Eu vou pôr 57 e deixar os segundos. Posso pôr o valor que eu quiser. Bom, vou enviar para o RTC. Ah lá, ó. Como eu pulei a hora, tá vendo que ele não informou? Eu faço o processo novamente, vou lá e informo a hora. Ó, o ano já está aqui, o mês, dia, semana, a hora. 13 horas. Pronto. 57 minutos. Vou colocar aqui 30 segundos, só para vocês verem. 31. Pronto, enviando o valor lá. 13 horas, 57 minutos, 36 segundos, dia 9/7. E se eu for ler a porta serial, ele vai me informar igualzinho, tá ali, ó. 13 horas, 57 minutos, 45 segundos, terça-feira, mês de junho, ok? Bom, espero ter ajudado com esse tutorial. Lembrando que se você quiser colocar portas de expansão para não estar usando o LCD aqui, ó, ao invés de você ligar essa quantidade de pinos do LCD, você pode estar usando um expansor de portas por Arduino e utilizando a mesma linha I2C para o expansor de portas. Você só cria um void lê hora e um void imprime no LCD para as linhas não se encontrarem. Então primeiro ele lê a hora, depois imprime valor no LCD pela mesma comunicação I2C e você economiza aqui esses 6 pinos que estão indo para o LCD. Tá ok? Então, obrigado galera, até mais.